Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de maio de 2024. E, é claro, nesse dia temos aqui a oportunidade de nos aprofundar um pouco mais dentro da temática que estamos estudando durante essa semana, vendo aquilo que era a visão dos nossos reformadores. E o tema será somente Cristo, somente a graça. O texto que, entre os vários textos que aparecem aqui hoje, eu seleciono Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Aliás, aí em casa eu te desafio a ler os demais textos. São textos profundamente importantes dentro dessa mesma temática. Mas o texto diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um dos episódios mais conhecidos da Reforma Protestante, que foi o que fez com que a força da Reforma, que já ganhava contornos muito bem definidos em outras partes da Europa, chegasse até a Alemanha, aconteceu por causa de um monge chamado Martinho Lutero. Lutero sentia um vazio dentro do seu coração, mesmo buscando, através dos atos de penitência, alcançar a graça de Deus, alcançar o perdão de Deus. Tudo que ele podia fazer para conseguir agradar a Deus através de penitências, ele o fazia. Entretanto, nada disso trazia paz à sua alma. Buscando tornar-se ainda mais próximo de Deus, resolveu fazer uma peregrinação até Roma. Ao se aproximar da cidade de Roma, ele começou a perceber uma grande quantidade de vícios, de maldade que havia naquela cidade. Olhava para a religiosidade que se estampava em todas as partes daquela cidade, mas percebia também que tudo era muito superficial. Não havia uma vivência religiosa muito forte. Havia muitos vícios dentro das próprias ordens monásticas e líderes religiosos, sacerdotes e prelados, que deveriam dar um bom testemunho junto das multidões, estavam mais preocupados com riqueza, fama, poder, do que com agradar a Deus. Buscando, de alguma forma, purgar os seus pecados através de atos de penitência, ele resolveu subir a escada de Pilatos, que era uma escada que supostamente teria sido trazida de forma milagrosa desde lá do Palácio de Pilatos até Roma, e foi colocada no contexto de uma igreja. Então, os peregrinos subiam aquela escada de joelhos. Enquanto ele subia, ele conta que ouviu como se fosse uma voz de trovão mencionando: o meu justo viverá pela fé. Estava, claro, citando um texto da carta aos Hebreus, mas que fazia eco do Antigo Testamento, dos profetas menores, especificamente de Sofonias. De Abacuque. Enquanto ele olhava para aquela situação toda, ele se colocou em pé como por um salto, desceu correndo as escadarias, e a partir daí ele começou a se debruçar, a estudar de forma clara como acontecia a salvação. E ele descobriu que a salvação é única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Ele foi estudar os textos, principalmente textos do Antigo Testamento, aliás, do Novo Testamento, que mencionavam como Deus salva, e sempre é pela graça. A resposta do ser humano: fé. Não através de obras para que ninguém possa se gloriar. Isso não significa, é claro, que as atitudes do ser humano não são importantes dentro do processo. Elas têm a sua importância, têm o seu lugar, mas no crescimento cristão, não no aspecto da salvação. Uma das evidências de que o indivíduo foi salvo pela graça mediante a fé é quando ele começa a se tornar parecido com Cristo, quando a semelhança de Deus começa a ser evidenciada na sua vida através de atos piedosos. Esses atos piedosos são uma consequência da salvação que aconteceu na vida do indivíduo, não a causa da salvação. Eles não podem acontecer antes da salvação, eles são uma consequência da salvação que chegou à vida do indivíduo. Lutero foi compreendendo essas coisas e ele se apaixonou pela graça. Escreveu o seu famoso tratado, 95 teses sobre a justificação pela fé. É claro que nessas 95 teses que ele pregou nas portas do castelo de Wittenberg,
elas diziam respeito principalmente à questão das indulgências, que era um meio através do qual a igreja angariava verdadeiras fortunas, vendendo o perdão dos pecados. Um pecador poderia, por exemplo, entre outras coisas, pagar antecipadamente por pecados que ele cometeria. Ele poderia, através do dinheiro de pagamentos potentosos, livrar das chamas do inferno ou do purgatório algum ente querido. Tudo era resolvido com o dinheiro. Lutero vai mencionar que a salvação é pela graça mediante a fé. Não provém de obras, para que ninguém se glorie. Claro, citando aquilo que o apóstolo Paulo menciona na sua carta aos Efésios. Há um texto que inclusive vai aparecer aqui no nosso guia de estudos do livro O Deserto das Nações, na página 14, onde Ellen White fala a respeito disso. Ela diz: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Isso é graça. A resposta que Deus espera de nós: fé. Acreditar que o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar. Entenda bem, meu querido amigo, não existe nada que você possa fazer que possa torná-lo mais aceitável diante de Deus. E não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus possa te perdoar mais ou menos. A única coisa que o Senhor Deus espera que façamos diante daquilo que ele fez na cruz do Calvário é aceitar pela fé. É entender tudo que Cristo fez foi por mim. E pelo que ele fez, eu hoje sou salvo. Ó, graça maravilhosa. Graça que nos alcança, nos transforma e faz de nós seguidores de Cristo Jesus. Amanhã nós nos aprofundaremos ainda mais no que diz respeito a essa temática. E o desdobramento será amanhã, que será obediência, o fruto da fé. Eu quero orar, pedindo a Deus para que nos ajude a entender a sua graça. Obrigado, Pai, porque a graça maravilhosa que o céu tinha para derramar sobre nós o fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, porque podemos ser salvos, tão somente respondendo pela fé e aceitando o que Cristo fez por nós. Obrigado porque não é por obras, Pai. Ajuda-nos a podermos hoje ser tocados por essa graça. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?